Cumprimentamos a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes porque nós estamos na casa de Deus. Não há outro lugar para nós estarmos, onde a nossa alma encontre prazer, encontre descanso, encontre paz, encontre segurança. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. Nós queremos louvar e bendizer ao Senhor neste culto. Amém, Jesus. E abrindo, nós vamos ler o Salmo de número 29. Nós leremos todos a uma só voz o Salmo 29. Salmo 29 diz: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e o Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. O Senhor reina eternamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor nos abençoa com paz. Amém. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te adoramos. Deixamos diante de Ti toda preocupação, toda tristeza, toda mágoa, todo sentimento, ó Deus, que pode nos afastar de Ti, toda preocupação nós deixamos diante do Senhor, os problemas. Ó Deus, basta a cada dia o Seu mal, nos diz a Tua palavra, e nós confiamos que o Senhor reina sobre a nossa vida, que o Senhor nos dá força para enfrentarmos este momento e todas as dificuldades, e em nosso coração verdadeiramente a paz, porque nós confiamos em Deus, sabemos que sobre nós está o Senhor, Tu és o Deus que por nós tudo executa, Tu és a pedra de ajuda. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos vencido porque o Senhor está sobre a nossa vida. Nós clamamos a Ti, Senhor amado, a cada dia, que sejamos vasos de bênção em Tuas mãos, instrumentos para glorificar o Teu nome e luz para este mundo, o sal da terra, que sempre estejamos preservando a Tua palavra em nossa vida e que através de nós o mundo possa Te conhecer. Que nós possamos testemunhar esta verdade, esta esperança, esta fé no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que nos ama, que está junto de nós. Ó Senhor amado, nós Te pedimos neste momento, visita a nossa vida, que este culto em tudo glorifique o Teu nome, e que também a nossa igreja, os nossos irmãos, aqueles que têm, ó Deus, participado conosco deste culto, sejam alcançados neste momento. O Senhor é poderoso para visitar a nossa vida. Tu és Deus de perto e Deus de longe, não há impossível para Ti. Neste momento nós pedimos ao Senhor, realiza a Tua vontade em cada coração que se coloca diante de Ti, e que nesta noite, ó Deus, Tu fales poderosamente a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, que a Tua palavra nos edifique e nos leve para este lugar alto, neste refúgio, que é o Deus de Jacó, a fortaleza da nossa vida. Receba, Senhor amado, nós Te pedimos todo louvor, toda glória e toda adoração. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
exaltar a rocha da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. nossa alegria, do nosso cântico e da nossa esperança. Aleluia, Deus te Jesus.
transcendência maior. Deus nos proveu a luz, nos trouxe a vida em sua essência. El Shaddai, o Altíssimo Deus, que no monte nos conduz. Aleluia, 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 aleluia. Jeová, Deus tornou-se imanente, Emmanuel. Deus habita em mim, Jesus Cristo. Deus é agora permanente. Faz feliz a minha vida assim. Faz feliz a nossa vida assim. Faz feliz a nossa vida até o fim. Aleluia, 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 aleluia. Elohim, Elohim, Deus em sua transcendência maior. Deus nos proveu a luz, nos trouxe a vida em sua essência. El Shaddai, o Altíssimo Deus, que no monte nos conduz. Aleluia, 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 Jeová, Deus tornou-se imanente, Emmanuel. Deus que habita em mim, Jesus Cristo. Deus é agora permanente. Faz feliz a minha vida assim. Glória a Deus. Faz feliz a nossa vida assim. Faz feliz a nossa vida até o fim. Aleluia, 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 Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor amado. Te exaltamos. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Tu és tudo para o nosso Eu viver. sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a Confiamos em ti, Senhor. cura, sou o poder. Eu sou
salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus presente em nossa vida. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
Para onde nós iremos, Senhor? Aleluia. Nossa rocha, Deus. Senhor amado, nós nos prostramos diante de Ti para Te glorificar, para Te exaltar, porque Tu nos dás, Senhor, este cântico de livramento. Ainda que um exército se acampe ao nosso redor, ainda que sejam muitas as lutas, as águas rujam e se perturbem, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor está presente. E esta voz que nós ouvimos do Senhor, nenhum outro pode nos dizer. O Senhor diz: está conosco. O Senhor diz em todo momento: não tema, eu estou presente, eu estou contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Só o Senhor pode trazer paz ao nosso coração, e esta esperança e esta certeza de que em todo momento o Senhor está presente e seremos vitoriosos. Temos sido vitoriosos e seremos sempre em Teu nome, Senhor. Aleluia, as Tuas palavras são palavras de vida eterna, Senhor. Te bendizemos, Te glorificamos, Senhor. Aleluia. Levo os meus olhos para os montes, pois do alto virá meu socorro. Virá do Senhor, que fez terra e céu, Meu Deus, meu Salvador. Ele é meu alto refúgio, seguro nele eu estou. Meus pés não tropeçarão, pois
Senhor, vem o nosso Aleluia. A socorro. ti, Jesus. Somente em Glórias ao teu ti, nome, Senhor, Deus. está a nossa esperança. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Corro para ti, não há outro Deus. Nas tribulações correrei só para ti, mesmo quando eu falhar, bem presente estará meu socorro e porção, para sempre sim tu és. Corro para ti, não há outro Deus. Tu disseste a nós que haveria aflições, mas bom ânimo
socorro, Senhor. Aleluia, os nossos olhos estão firmados em Ti, Senhor. No alto está o nosso socorro, na eternidade, no Deus Todo-Poderoso, que se revelou, se manifestou a nós. Deus imanente, Deus presente, Deus conosco em todos os momentos. Aleluia. Tu és a grande esperança da nossa vida, a única esperança, Senhor. Nós confiamos em Ti. Queremos descansar, aguardar, crendo no Senhor. Em Ti está o viver, em Ti está o vencer, somente em Ti, Senhor. Aleluia, Tu és a esperança, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Te louvamos pelo Teu socorro sempre presente, Senhor. Receba todo louvor, toda adoração que entregamos para Te honrar, para Te glorificar, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, de 17 a 19 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, Hebreus 11, 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Senhor amado, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, e neste momento nós pedimos ao Senhor, fala conosco, a Tua palavra é Espírito e vida, a Tua palavra foi escrita para o nosso ensino, e nela está, ó Deus, a nossa esperança. Nós queremos em Tua presença crescer na graça e no conhecimento, e que em tudo possamos agradar aquele que tem nos arregimentado para esta obra. Ajuda-nos neste momento na meditação em Tua palavra. Repreendemos contra a nossa vida, contra o Teu povo, toda a obra do inimigo, em nome de Jesus. Repreendemos todo o comichão dos ouvidos, em nome de Jesus. E pedimos a Ti, nos dê poder para meditar em Tua palavra e para nos esquecermos da nossa própria vida neste momento. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui todo o capítulo nos fala de alguns eventos desta história passada de Israel a respeito da fé que homens e mulheres tiveram para trabalhar na presença do Senhor. E para o mundo parece uma loucura neste momento dizer que a esperança está não nas coisas que se veem, mas naquilo que nós não vemos. A esperança não está nas coisas visíveis, mas naquelas que são invisíveis. E a esperança não está naquilo que os homens podem nos oferecer, mas naquilo que Deus tem oferecido a nós.
E a palavra de Deus assim nos afirma que nós só podemos agradar a Deus vivendo pela fé. E assim como nós lemos no Salmo 29, nos mostra a palavra de Deus que o Senhor, o salmista, dizendo que Deus está reinando eternamente. E que mesmo na situação que nos pareça mais adversa e difícil, o Senhor está dominando soberanamente. No final do capítulo 29, ele está dizendo que Deus se assentou sobre o dilúvio. Ele estabeleceu o seu trono sobre o dilúvio, acima do dilúvio. Ou seja, Deus não estava... Ele mesmo disse que traria o dilúvio sobre a terra. E não foi naquele momento do dilúvio que ele se desesperou, mas ele está assentado, governando tudo que estava, naquele momento que estava acontecendo. E da mesma forma hoje permanece, porque o reino de Deus é um reino eterno. O trono de Deus é um alto e sublime trono, muito elevado, como diz o profeta Isaías. Então Deus sabe tudo o que está acontecendo. Mas o que nós vemos que muitas vezes o ser humano não compreende a ação de Deus e parece que Deus sempre tem que fazer obras em seu favor para ele entender que Deus existe ou que Deus está atuando, que Deus o ama. Mas todas as obras de Deus são santas, todas as obras de Deus são perfeitas. E como nós vemos aqui, Hebreus 11 nos mostra que, além de Abraão, mas outros homens e mulheres agiram pela fé para fazer a vontade de Deus. E nós vemos um fato que nos parece inicialmente algo ruim, alguém oferecer o seu próprio filho em sacrifício. A sequência do capítulo 11, nós ouvimos recentemente o pastor Douglas quando pregava dizendo que Moisés e Joquebede protegeram o seu filho Moisés por 3 meses, porque ele era lindo, porque ele era formoso. Mas, e nós ouvimos que não era exatamente ou somente pela sua beleza exterior, mas porque era uma obra que Deus haveria de realizar. Então, se pais protegem o seu filho de morrer, por que um outro pai, pela mesma fé, ofereceria o seu filho para morrer? E os homens não entendem os planos de Deus. Seguramente, se todos nós olharmos para a Bíblia com olhos carnais, olhos puramente humanos, como uma literatura, nós não compreenderemos as ações de Deus, os planos de Deus, mas com olhos espirituais nós percebemos que o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é santo e é amoroso. Quando nós vemos esta obra aqui de Abraão, estava disposto, então, quando ele foi provado de sacrificar o seu filho, nós vemos que, mesmo num momento de grande dificuldade, mesmo num momento de grande prova, aquele que é do Senhor não recua. E nós vemos em outros momentos também, nós podemos citar o Antigo Testamento, quando nós recentemente falamos também a respeito de Naum, quando a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 1, no início do livro do profeta, ele dizendo: Deus é tardio em irar-se, mas no momento que ele vai realizar, ele não tem ao culpado como inocente. Mas então ele também diz lá que ele é grande em poder. O seu poder é infinito, é incomensurável, mas Deus é misericordioso e tardio em irar-se. E nos versos 7 deste mesmo capítulo 1 de Naum, ele diz: o Senhor é bom. Mesmo quando ele está realizando uma obra que aos olhos humanos pode haver algum tipo de questionamento, Deus continua sendo bom. Mesmo no momento mais difícil que nós podemos atravessar em nossa vida, Deus não muda, em todo momento Deus permanece sendo bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. E muitos não podem compreender, porque Deus então diz a Abraão desta forma, quando nós vemos aqui, quando ele foi posto à prova por Deus. E nós vemos aqui que,
quando ele foi posto à prova, Tiago mesmo nos afirma, na carta de Tiago está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então nós vemos uma grande diferença e necessária para entender que a tentação, ou seja, te levar para fazer o mal, isso não vem de Deus, mas de Deus vem a prova ou o teste, para que nós sejamos provados, examinados, para que então Deus veja o que é necessário, o que está no nosso coração. Por que nós enfrentamos provações ou situações difíceis, assim como Abraão, assim como nós temos enfrentado? Por que o homem tem que enfrentar situações difíceis? O contexto que nós estamos lendo de Hebreus 11, 17, a história está em Gênesis 22, de 1 a 14. Neste mesmo contexto nós entendemos por que o homem é provado. Em outras passagens também do Antigo Testamento, nós compreendemos por que o homem é provado. Porque não pode ser simplesmente a nossa fé no Senhor como uma abstração, como algo que não tem valor algum. Tiago também, nós falamos Tiago capítulo 1, que Deus não tenta ninguém, ele não é tentado pelo mal. Tiago capítulo 2, ele diz da seguinte forma: olha, a fé sem obras é morta. A fé é como um corpo que não tem o Espírito. O corpo sem o Espírito está morto, e a fé sem obras é morta. Então, nós estamos sendo provados na presença do Senhor, assim como Abraão foi provado diante de Deus. O que importa é saber qual será a resposta que teremos diante de uma provação. Qual será a resposta que cada um de nós dará diante desse momento de grande dificuldade. Vamos ver lá exatamente essa história de Abraão em Gênesis 22. Gênesis 22 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. E eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O que nós vemos
Abraão ouviu a voz de Deus. Como nós falamos de Tiago, não foi outra voz, porque ele não foi tentado ao mal, mas ele obedeceu à voz de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Deus pôs Abraão à prova. Nós conhecemos a história e, de uma maneira figurada, nós compreendemos o sacrifício futuro de Cristo, mas não somente esta prefiguração desta obra nos mostra o capítulo 22, mas nesta história nós vemos que Abraão foi aperfeiçoado. É exatamente o contexto em que Tiago está dizendo: a fé sem obras é morta. Ele está dizendo a respeito do sacrifício que Abraão estava disposto a fazer, dizendo: eu confio em Deus, e se eu ouvir a voz do Senhor, e é o que Ele está me pedindo, eu vou realizar. E ele então, a sua fé foi provada naquele momento onde as suas obras manifestaram tudo aquilo que ele estava, ou poderia dizer com a sua boca. Quantos hoje podem dizer com a boca, com os lábios, para o vizinho, para o amigo, no dia a dia, ou mesmo na igreja, em cânticos, no momento que está orando, a nossa voz, as nossas palavras podem dizer muita coisa, mas Deus conhece o nosso coração, e naquele momento a palavra de Deus nos mostra, Deus colocou Abraão à prova. E por que é necessário que, ou foi necessário que o coração de Abraão fosse provado, e por que é necessário que o nosso coração seja provado? Este capítulo nos mostra, a sequência dele que nós acabamos de ler, nos mostra o motivo de ele ser provado. Também em Deuteronômio, Deus mostra a Israel, por que o povo de Israel foi provado pelo Senhor. Deuteronômio 8. Não é com os lábios que nós demonstramos a Deus, não é com palavras, mas ele está dizendo aqui, Deuteronômio 8, a partir do 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto estes 40 anos, uma vida, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, para te humilhar, ou seja, para deixar você sem condição alguma de confiar na sua própria força, nas suas condições. O homem foi rebaixado e Deus diz: eu estava provando o teu coração para ver se você guardaria ou não os mandamentos de Deus. Na sequência do capítulo ele fala aqui no 16, que no deserto, o Senhor que conduziu o povo, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Então, primeiramente nós vemos, a provação veio para que o coração demonstrasse se verdadeiramente as palavras condizem com a nossa ação. E em segundo lugar, na sequência aqui, nós podemos dizer que também aquilo que Deus faz, mesmo nos provando, é para nos fazer bem. Mesmo no momento de dificuldade, de lutas, de aflições, Deus nos quer fazer bem em todo momento, mesmo naquele momento onde para Abraão foi um pedido daquilo que ele mais amava, oferecer o seu filho. Deus está dizendo, é para te fazer bem. Também nós temos em Jeremias 17, o profeta dizendo que o coração do homem é uma fábrica de enganos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E Deus fala, eu, o Senhor, conheço os corações, eu provo os pensamentos, e para dar a cada um segundo o fruto de suas obras, segundo o fruto de suas ações. Então, a provação também vem para que nós recebamos o bem do Senhor, e que Ele, conhecendo o nosso coração, venha nos trazer a recompensa, ou o bem que nós precisamos, porque Ele conhece o coração. Então, só para que fique bem claro, não existe nenhuma relação entre nós fazermos para recebermos do Senhor a salvação, ou porque há em nós algum merecimento, mas Deus prova o nosso coração. Deus realmente quer conhecer e saber o que está no profundo do coração do homem. Abraão, nós conhecemos a história deste homem. Ao ler o livro de Gênesis, começa em Gênesis 12,
Quando ele tinha 75 anos, Gênesis 12, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. O verso 4 nos comprova que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Depois ele tem mais um encontro com o Senhor, Gênesis, entre outros que nós conhecemos pelo livro de Gênesis, mas em Gênesis 17, diz aqui: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então aqui 17 está dizendo que ele tinha 99 anos. Abraão, com 75 anos, ouviu a voz de Deus, deixou tudo, ou seja, já era uma prova em sua vida. Abraão, você está vendo tudo que você tem? Tudo que você tem junto de seu pai, da sua família? Então abandona tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu. Aqui com 99 anos, 24 anos se passaram andando na presença do Senhor, confiando em sua promessa, tendo uma vida na presença de Deus. Deus se apresenta a ele e diz: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Ele estava andando na presença do Senhor, mas Deus em mais um momento diz: Abraão, eu estou exigindo de você, agora aperfeiçoe esta vida, tenha uma vida ainda melhor e mais poderosa na minha presença. E ele nos mostra a promessa que ele faz a Abraão. E em Gênesis 21, a palavra de Deus nos mostra também o relato que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então, no capítulo 22 chega: depois destas coisas pôs Deus Abraão à prova, que não é exatamente após o capítulo 21 esse fato, porque Isaac havia acabado de nascer, Abraão tem 100 anos de idade, mas nós vemos que ele morreu com 175 anos. Então, entre os 100 anos de idade que Abraão teve seu filho Isaac e os 175 de sua morte, neste momento, no capítulo 22, Deus fala: Abraão está sendo colocado à prova. Abraão, você já tem andado na minha presença. Abraão, você deixou a sua vida e você tem andado de maneira perfeita, e agora eu estou provando a tua vida, Abraão, para que você não confie naquilo que você tem e você não olhe para as circunstâncias, mas confie e deposite totalmente a vida aos meus pés. Nós não temos a idade em que Isaac aqui foi oferecido, levado para ser oferecido em sacrifício. Alguns estudiosos dizem que certamente ele já era um moço acima de 20 anos, mas nós vemos que alguns dizem que poderia ter 30, 33 anos de idade, mas nós não temos a idade correta. Há judeus que dizem 27, porque logo depois desse fato nós vemos a morte de Sara, sua mãe, que ela morreu com 127 anos, é isso? 127. Então, na verdade, alguns dizem que ele tinha 37 anos, desde que ele nasceu, quando Sara tinha 90 anos. Mas o que importa é que no momento da vida de um homem que já servia ao Senhor e permanecia servindo a Deus, Deus o coloca à prova. E muitas vezes nós não entendemos: Senhor, mas eu tenho vivido tanto tempo em Tua presença. Abraão em nenhum momento questionou, mas muitas pessoas não entendem os planos de Deus, e é exatamente o que nós vemos naquele momento da parábola de Jesus, sobre a semente, onde ele fala que quando há uma terra rochosa que recebe essa semente e não consegue ter raiz, diz lá Lucas que quando vêm as provações, ele se escandaliza e logo deixa o Senhor. Então neste momento nós vemos Abraão, ele tinha estas raízes bem profundas, mas muitos, quando são provados, como diz Lucas, chega o momento da dificuldade, a pessoa se escandaliza e não
obedece ao Senhor, e muitas vezes questiona por que isso tem acontecido, por que estas coisas têm acontecido. Os planos de Deus são perfeitos, e nós muitas vezes não olhamos toda a história e tudo aquilo que quer dizer, Deus quis mostrar para nós, mas nós só olhamos a dificuldade. Por que Deus pediu o filho de Abraão, sendo que ele promete, dizendo que ele seria o que traria a bênção a todas as descendências? A partir de Isaac viria o descendente, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Muitas vezes o homem não compreende, mas Abraão, nós vemos aqui, ele compreendeu. E nós, muitas vezes, somos provados e não entendemos os planos de Deus. Às vezes podemos já nos considerar muito experimentados. Abraão, de 75 até o período da provação, por volta de 130 ou 140 anos, muitos anos na presença de Deus, muitos anos vivendo diante de Deus, ele falou: Senhor, por que o Senhor está me provando neste momento? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu tenho vivido continuamente em tua presença. Mas ele não questionou ao Senhor. Mas para Abraão nós vemos esta jornada aqui, durante 3 dias, até o monte que Deus ordena, Monte Moriá, ou na região de Moriá, que são vários montes que nós temos ali. Nós não somente vemos o aperfeiçoamento de um servo de Deus. A igreja, como nós temos visto, eu estou dizendo a igreja contemporânea, em muitos locais, mas a igreja tem somente olhado, Deus só é bom quando Ele faz para mim. O homem que muitas vezes não tem o contato com Deus, ele entende que Deus é somente o socorro para as dificuldades, ou que Deus é esse ser bom quando Ele atende e faz aquilo que o homem precisa. Mas Abraão aqui, ele obedece ao Senhor. Abraão não questiona Deus, mas obedece à ordem do Senhor. Além de nós aprendermos então que Abraão, 3 dias, irmãos, nós muitas vezes não deixamos aquilo que nós gostamos. Nós não estamos falando de um filho amado que vem na sua velhice, o seu único filho, como ele mesmo está dizendo, Deus está dizendo a Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. Nós sabemos que Ismael também é filho de Abraão, com a Agar, a egípcia, mas ele está dizendo aqui: o teu único filho, a quem amas, o filho da sua velhice, que eu te prometi através de Sara. Nós muitas vezes não deixamos algo que nós gostamos no nosso dia a dia, por poucas horas, por poucos minutos, e não entendemos os planos de Deus. Abraão caminhou 3 dias para executar a vontade do Senhor, diferente de nós que 3 horas para nós parece que é muita coisa, e ele foi caminhando, diz a palavra de Deus aqui, Gênesis 22, que ele preparou as coisas, colocou no jumento e caminhou com Isaac e mais 2 servos. Uma jornada de quase 80 quilômetros nós temos aqui, de caminhada, foram 3 dias. 3 dias Abraão sabendo aquilo que Deus havia exigido e andando junto de seu filho. E muitas vezes nós não deixamos aquilo que tem um valor tão pequeno para agradar ao Senhor. Nós não deixamos muitas vezes nada para servir ao Senhor. Mas questionamos: por que isto está acontecendo? Por que Deus faz desta maneira? Mas Abraão obedeceu. Então nós vemos na sequência da história, como nós já lemos aqui, o temor e o amor de Abraão foram evidenciados quando ele fala aqui, verso 12: então lhe disse o Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Ele demonstrou ao Senhor: o Senhor tem todo o meu amor, o Senhor tem todo o meu temor, a minha reverência, tudo antes é para o Senhor. Nós vemos também a prefiguração, como nós falamos, a prefiguração da obra e sacrifício de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus na provação. O amor de Deus no momento em que Ele está tratando, muitas vezes, com juízo. O amor de Deus quando Ele faz algo que muitas vezes contraria
a super e a grande inteligência humana de enxergar somente com estes olhos naturais. Nós vemos nessa história aqui também o amor perfeito de Deus. Porque nós não somente vemos um homem como Abraão sendo aperfeiçoado, porque Deus diz, é necessário que ele seja aprovado. Nós não somente vemos este homem aperfeiçoado, mas nós vemos também, por sinal ou por figura, o sacrifício futuro de Jesus Cristo. Mas nós vemos também o amor de Deus, quando ele mostra aqui a relação deste mesmo Abraão que tinha um filho amado e caminhou para ser sacrificado. O que nós vemos aqui no verso 2? Abraão, toma teu filho Isaque que amas e vai à terra de Moriá. O Novo Testamento nós vemos Mateus 3,17, quando Jesus é batizado nas águas, uma voz do céu é ouvida: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Assim como Abraão tinha um filho amado que Deus diz, este é teu filho amado. Quando Jesus é batizado, ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Também João, o apóstolo, nos mostra no primeiro capítulo do Evangelho, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, ou seja, o único que Deus gerou, este viu a Deus e este tem revelado o Pai. Então nós vemos a relação deste mesmo Abraão que amava o seu filho. Deus também ama o seu filho. Nós vemos também aqui na sequência no verso 4, ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos. Nós entendemos, podem ser um pouco mais ou um pouco menos, mas foram 3 dias de caminhada em que o pai sabia que seu filho seria entregue em sacrifício. E Jesus nos diz, Lucas, que ele começa o seu ministério pronto a entregar e fazer a obra, e entregar a sua vida por volta de 30 anos, Lucas 3, dizendo, Jesus começou o seu ministério por volta de 30 anos. E se nós pegarmos a narrativa do apóstolo João, no Evangelho de João, dizendo que ele cita 3 Páscoas, daí é onde a grande maioria dos estudiosos dizem que o ministério de Jesus durou por volta de 3 anos e meio. Pode ser um pouco mais. Mas da mesma forma nós temos este paralelo dizendo que Abraão estava caminhando com o seu filho. Então cada dia também que nós temos o ministério de Jesus sendo realizado, o pai sabia, ele está indo para ser entregue. Diz a palavra de Deus que ele ofereceu o seu filho para a remissão dos nossos pecados. Verso 6 da sequência de Gênesis 22, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Como nós dissemos, eu já vi filmes, já vi alguns relatos que Isaque era um menino. Ele não era um menino, porque ele mesmo levou a lenha do holocausto. Ele carregou este holocausto, ele levou a lenha para o sacrifício. Ele tinha condição de carregar esta lenha e também nos mostra que eles subiram ao monte, ele não era uma criança. E como a maioria dos estudiosos tem dito, ele já era um homem formado. Neste mesmo momento, por ser um homem formado, ele poderia negar esta obra, ele poderia não aceitar aquilo que o pai dele ouviu de Deus para realizar. Ele tinha formado e tinha condição de dizer, mas por que o Senhor vai me entregar? Ele não era uma criança que não sabia, mas ele era um homem que poderia naquele momento dizer, não pode ser assim. Mas nós vemos que ele levou, então, o holocausto, a lenha do holocausto, Gênesis 22, 6, estava sobre Isaque. Abraão levou o fogo e o cutelo, mas Isaque estava levando a lenha. Nós vemos João 19, 17, dizendo que Jesus Cristo tomou sobre si a cruz. Colocaram sobre ele, sabemos que Simão Cirineu foi persuadido a levar no caminho, mas colocaram sobre Jesus a sua cruz. E aqui o verso 6 também, na sequência, ele fala que eles estavam, Abraão carregando o cutelo e o fogo, e Isaque carregando a lenha. No final ele está dizendo, assim caminhavam ambos juntos. E o verso 9 também, quando eles estavam falando, respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, e seguiam ambos juntos.
Da mesma forma como nós temos esse relato de um pai que está junto de seu filho, Jesus diz no Novo Testamento: eu não estou só, o Pai está comigo. Veja só, João 8. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo. João 16, 32. Quando Jesus fala sobre a sua crucificação, eis que vem, João 16, 32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus, assim como Abraão estava caminhando com o seu filho Isaque, em direção ao sacrifício, em todo momento Jesus esteve junto do Pai, e o Pai estava junto de Jesus, como ele está dizendo: eu não estarei só, o Pai está comigo. E por fim nós vemos no verso 12, quando ele fala: você não me negou o teu filho, o teu único filho. E nós vemos em Romanos, a palavra de Deus nos mostra que Deus demonstra o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, e que Cristo morreu por nós. Vamos ler lá Romanos 5. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E 1 João 4 também diz que não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiramente, quando Ele oferece a Jesus Cristo para morrer. Então nós não somente, como eu estava dizendo, não somente temos a figura de um homem, Abraão, aperfeiçoado, quando foi provado e demonstrou ao Senhor: o meu amor e o meu temor não são de palavras, mas verdadeiramente diante de ti. Essa prefiguração da obra de Cristo e o amor de Deus, quando naquele momento Deus fala a Abraão: Abraão, não faça nada contra o garoto, contra o seu filho, não faça nada contra o teu filho. Da mesma forma, nós não vemos isso aí no Novo Testamento. Quando Deus está junto de Jesus, quando ele fala aqui em João 8, quando em todo momento ele fala: este é o meu filho amado, estou oferecendo, mas quando Jesus está para ser crucificado, um pouco antes ele chega: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a sua vontade. E a palavra de Deus nos afirma que Deus, naquele momento, ele ofereceu a Jesus para perdão e remissão dos nossos pecados, e não houve quem pudesse dizer: não, já entendemos agora, Deus tem demonstrado o seu amor. Mas Jesus foi até o fim. Jesus, em nenhum momento questionou a ordem do Pai, assim como Isaque também não, porque ele foi amarrado e deitou-se sobre o holocausto. Então nós vemos que Deus, mesmo no momento de grande provação da nossa vida, assim como foi com Abraão, mesmo no momento de grande provação, Deus tem sempre mostrado o seu amor. O homem muitas vezes não consegue entender, o homem natural, ou o homem que não tem olhos para ver que os propósitos de Deus são santos e perfeitos. O homem não consegue entender porque Deus, ele não somente aperfeiçoou Abraão, ele não somente mostrou a obra de Cristo, mas ele falou: eu estou demonstrando todo o meu amor pelo homem. Nós vemos que Deus se manifestou querendo salvar a humanidade, mas os homens se desviavam de Deus e permanecem se desviando. Romanos 1 fala isso, que os homens se esqueceram de Deus. Jesus falando no Novo Testamento exatamente que acontecerá na sua volta como nos dias de Noé. Os homens estão comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, e então virá o Filho do Homem. Os homens estão preocupados somente com a sua própria vida e se esquecem: Deus ofereceu o melhor para nós. Mesmo no momento da maior dificuldade de um homem, Abraão, mesmo no momento da maior dificuldade daqueles que servem ao Senhor, Deus está mostrando: na provação, eu não estou te tentando, eu não estou te fazendo mal, na provação você vai ser aperfeiçoado, e Deus nos mostra claramente: estou demonstrando o meu amor por tua vida. Naquele momento o povo de Israel precisava também ser provado pelo Senhor.
E o que nós deixamos? O que nós deixamos por amor ao Senhor? Abraão nos mostra claramente nessa aprovação, neste teste, que ele deixou o mais importante. E fica muito claro para nós que quando nós enfrentamos problemas, assim como alguém com um olhar humano, olhando o que Deus pede a Abraão, provando ele, não compreende os caminhos de Deus. Assim como temos vivido nos dias de hoje, grandes problemas sobre o mundo. E aí Salmo 29 nos mostra, no final do 29, dizendo que Deus reina soberanamente, sobre o dilúvio, sobre a maior dificuldade, sobre a maior luta que o homem possa estar passando, Deus permanece reinando. E o que nós vemos que o homem muitas vezes não compreende os planos de Deus. O que essa aprovação nos mostra? Que é necessário que o nosso coração seja exposto na presença de Deus. Que o nosso coração mostre verdadeiramente aquilo que os nossos lábios muitas vezes proclamam, mas que o nosso coração é necessário, e Deus conhece o coração, Deus conhece a nossa vida, tudo que Deus faz está debaixo deste propósito santo. A nossa mente humana não consegue compreender, a mente humana do homem carnal não consegue compreender os propósitos de Deus, mas Deus tem feito a sua obra e nós temos que glorificar o nome do Senhor. Temos que exaltar ao Senhor em todo momento. E Abraão, então, nesta história nós vemos que ele demonstrou este temor, ou seja, reverência e amor a Deus acima de todas as coisas. Mas o que nós, muitas vezes, temos mostrado, não com uma fé abstrata, não dessa forma que nós falamos, nós cremos em Deus, mas o que nós verdadeiramente podemos, se Deus nos perguntar, você deixa isto hoje? Você abandona aquilo que você mais ama nesta vida para dar ao Senhor o primeiro lugar? Porque Abraão deixou e deu ao Senhor. Da mesma forma, Deus deu tudo o que era de mais valioso por amor às nossas vidas, o seu Filho Jesus. Mas nós nos sentimos muitas vezes, não, eu já sou muito calejado nessa vida, eu trabalhei muito, eu fiz muito para o Senhor, e dia a dia eu tenho feito muito. Mas o que nós temos deixado para servir ao Senhor? Ou o que tem ganhado um lugar tão especial em nossas vidas, que nós deixamos ao Senhor? Nós estamos dispostos a abandonar aquilo que é de mais importante em nossa vida, para que o Senhor tenha o primeiro lugar? Nós vemos que Deus fez isso por nós. Nós vemos que Abraão fez isso, demonstrando, e é exatamente o que a palavra de Deus nos diz, que ele foi justificado neste momento diante do Senhor, porque as suas obras demonstraram que a sua fé era verdadeira diante do Senhor. Nós temos visto os homens se esquecerem de Deus. Nós temos visto a humanidade se esquecer. Um crescimento na igreja neste período que não seja um crescimento verdadeiro diante de Deus, seriam somente números que não representariam aqueles que estão verdadeiramente buscando ao Senhor, pelo amor que Ele já demonstrou por nossas vidas. Muito mais poderoso do que aquele momento difícil de Abraão, muito maior do que aquele momento de prova de Abraão, foi o amor que Deus prefiguradamente mostrou naquele sacrifício de Abraão. Nenhum homem pode fazer, mas Deus está dizendo, mas eu vou fazer. Eu tenho mostrado como eu demonstro o meu amor a toda a humanidade. Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor para vocês. E Jesus Cristo foi entregue para morrer por nossos pecados. Então, quando nós diremos, olha, será que Deus cuida da minha vida? Será que Deus tem feito neste momento? Será que nós conseguimos compreender o tamanho do amor do Senhor? Muitas vezes nós questionamos a Deus por coisas muito pequenas, por coisas realmente insignificantes. E verdadeiramente, às vezes no nosso dia a dia,
coisas que não têm o valor de um filho amado, seja o filho de Deus, seja o filho de um homem, Abraão. Muitas vezes coisas muito menores nos mostram que a nossa fé pode ser da boca para fora. Aquilo que nós dizemos, e num momento nós dizemos, olha, o Senhor merece tudo. Olha, como é bom servir a Deus. Mas no momento que Ele está dizendo, agora você está sendo colocado à prova. A única coisa que você tem que fazer, demonstre o teu amor. Abraão, ele venceu naquele momento, ele foi aprovado, é o que Deus diz, agora eu sei. Não que Deus não conhecesse, não que o conhecimento de Deus necessitasse deste aperfeiçoamento. O conhecimento de Deus é instantâneo a respeito de tudo, em todos os momentos, em todas as épocas. Mas ele fala, Abraão, você demonstrou que verdadeiramente você teme o meu nome. Neste momento você demonstrou esse teu amor. E na verdade não é Deus que precisa conhecer, assim como com o povo de Israel. Não é que Deus precisava conhecer o coração do povo. O povo verdadeiramente precisava conhecer o que estava no seu coração. Eu preciso conhecer quando Deus está dizendo, agora é momento de você entregar a tua vida, agora é momento de você verdadeiramente provar o teu amor pelo Senhor. Nesse momento de grande dificuldade, não é momento de você se afastar do Senhor. Neste momento de grande dificuldade, quando muitos pensam, e agora? Estão cuidando somente da sua própria vida. Neste momento de grande prova, pode ter a plena certeza, Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem cuidado da nossa vida, porque Ele já fez o mais difícil. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E a palavra de Deus nos afirma que Ele voltará para nos buscar. Então, até que Jesus Cristo retorne, Deus tem cuidado das nossas vidas dia a dia. Mas é necessário que nós não nos sintamos mestres, doutores, especializados numa vida religiosa, mas que verdadeiramente, no momento que somos colocados à prova, Senhor, eu tenho que dar o melhor a Ti. O melhor é para o Senhor, porque eu sei que o Senhor entregou o melhor pela minha vida. Que Deus seja louvado, que nós, no momento que somos provados, não venhamos a questionar ou não entender a obra de Deus. Digo isso que nem o homem natural deveria questionar os feitos ou os atos de Deus, mas que dirá então aquele que conhece a palavra de Deus, daquele que vê estes homens que venceram porque confiaram no Senhor. Que nós não venhamos em nenhum momento a duvidar da obra de Deus, do amor de Deus, e que no momento da nossa prova sejamos aprovados, assim como diz Jeremias, quando você for aprovado, eu vou dar segundo o fruto das suas obras. Como também afirma Tiago, irmão de Jesus, não é o apóstolo, mas Tiago afirma em sua carta, dizendo, bem-aventurado o varão que quando com perseverança ele permanece e é aprovado, porque receberá a vida eterna, receberá a coroa da vida. Estamos sendo provados neste momento, mas é o momento da igreja se colocar na presença do Senhor e dizer verdadeiramente como nós cantamos, Senhor, Tu tens nos dado essas palavras que nos dão esperança, que o Senhor está conosco, que o Senhor demonstra o Teu amor, e como nós cantamos, Ele se manifestou e manifestou o Seu Filho por amor das nossas vidas. Então que nós possamos verdadeiramente sermos aprovados na presença do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos dê poder neste momento, poder para enfrentar essas circunstâncias tão difíceis. Coloque a tua vida diante do Senhor, coloque a sua família diante do Senhor. É necessário que o pai, a mãe, também os filhos e toda a igreja, coloque a vida diante do Senhor, para que Deus tenha o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. Te glorificamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos leva para junto de Ti. Em Ti nós temos esperança, Senhor. Ainda que enfrentemos momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor está junto de nós. Como o salmista afirma, o Senhor dos exércitos está conosco. Assim como Abraão enfrentou essa grande provação em sua vida,
Nós não sabemos, ó Pai, não somente por esta pandemia que temos enfrentado, mas quais são, ó Deus, os problemas e as dificuldades que muitos têm passado neste momento. Mas é necessário, ó Deus, colocar a vida diante de Ti e confiar no Senhor. Confiar, porque tudo, ó Deus, e aquilo que era o que poderia se esperar de mais poderoso e amoroso da parte de Deus, nós já recebemos. O Senhor oferecendo o Teu Filho para morrer por nossas vidas. Como disse Abraão, o Senhor proverá para si o Cordeiro. O sacrifício que poderia eliminar, ó Deus, o pecado, que poderia, Senhor, santificar, justificar a nossa vida. Nós Te bendizemos, Senhor. E nós clamamos a Ti neste momento, ó Deus, fortalece, Senhor, as nossas mãos para o trabalho, fortalece os nossos pés nesta caminhada, Senhor, fortalece aqueles que têm, ó Deus, encontrado dificuldades e não conseguem entender e compreender como Deus tem agido neste momento. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que a Tua obra e os Teus caminhos são santos, como, ó Deus, nos diz o profeta Isaías, ó Deus, na nossa mente, ó Deus, humana, nós não podemos compreender quão altos são estes pensamentos, quão altos são os caminhos do Senhor. Mas, ó Deus, Tu dizes que a Tua palavra fará aquilo que Te apraz, aquilo que é a Tua vontade, Senhor, e nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito santo, perfeito, bom e amoroso sobre a nossa vida. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, renova, Senhor, a nossa esperança em Ti, renova o poder e a alegria para trabalhar para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, está à nossa frente e tem cuidado da nossa vida. Pedimos ao Senhor que não haja em nós essa fé, ó Deus, aparente, de uma abstração, Senhor, somente de dizer com palavras, mas não na nossa vida, testemunharmos, ó Deus, não somente diante dos homens, mas, ó Deus, naquele momento a fé de Abraão foi testemunhada diante de Ti, Senhor. Que a fé da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do ancião, quando colocada à prova diante de Ti, para que, ó Deus, seja deixado diante do Senhor todas as demais coisas, para que o Senhor seja glorificado, para que nós possamos demonstrar com a nossa, ó Deus, a obra diante de Ti, o Senhor tem o primeiro lugar. Nós clamamos a Ti, Senhor, ó Deus, dá-nos esta compreensão poderosa, Senhor, porque, ó Deus, a Tua palavra nos afirma, Senhor, que não, ó Deus, há valor algum, Senhor, nas palavras, Senhor, amar ao Senhor com palavras, mas que nós tenhamos, ó Deus, verdadeiramente amor ao Senhor em palavras e obras. Nós pedimos ao Senhor, edifica a nossa vida, Senhor, neste evangelho poderoso de uma vida, ó Deus, vitoriosa e que tenha, ó Deus, caminhado junto de Ti. Nós clamamos a Ti, que não haja dúvida, Senhor, assim como nós, ó Deus, vemos em Tua palavra Abraão caminhando junto de seu filho no momento da luta, Senhor, junto daquele momento que eles estavam indo em direção ao sacrifício, ó Deus, e eles conversando, Senhor, e neste momento de comunhão, como também, ó Deus, nós vemos no Evangelho Cristo mostrando este momento que Ele estava sempre junto de Ti e que o Pai estava junto do Filho, Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor está junto de nós. Nós não queremos, ó Deus, aparentar, Senhor, uma fé, Senhor, ó Deus, que não, ó Deus, corresponde com a verdade, Senhor, mas nós queremos a cada dia saber que o Senhor está conosco e pronunciar, ó Deus, e dizer, testemunhando, eu sei que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele tem guardado, Ele tem conduzido, Ele vai à nossa frente, e Ele, ó Deus, tudo, Tu já fizeste, Senhor, nós sabemos que o Senhor não falhará, o Teu poder é infalível, a Tua graça é infalível, o Senhor é todo poderoso, e ó Deus, a nossa esperança está somente em Ti, nós aguardamos em Ti todas as coisas, clamamos ao Senhor, dê a vitória sobre as famílias, sobre os lares da Tua igreja, Senhor, neste momento, ó Deus, não é momento de recuar,
Não é momento, ó Deus, de nos desviarmos, Senhor. Não é momento de nos ocuparmos com a nossa própria vida. Assim como nós vemos Jesus testemunhando, os homens estão procurando somente a sua própria vida. Ó Deus, é momento de nós colocarmos a vida diante de Ti. Porque a volta do Filho do Homem será, ó Deus, num abrir e fechar de olhos, que a Tua igreja esteja preparada, Senhor, que ela esteja dizendo, Senhor, nós queremos nos preparar para a Tua volta, nós não queremos estar, ó Deus, olhando para a nossa própria vida, mas olhando para a obra do Senhor. O Senhor está realizando neste momento, Senhor, ainda que para alguns seja destruição, Senhor, ainda que para alguns seja morte, nós sabemos que o Senhor, ó Deus, como a arca foi colocada como salvação, a igreja é colocada como esta salvação para os povos, ela é colocada como esta grande arca, Senhor, para que a salvação seja anunciada, Senhor, e neste momento nós clamamos a Ti. Usa a Tua igreja para a glória do Teu nome, que, ó Deus, a igreja não esteja olhando para a sua própria vida, ó Deus, mas esteja, Senhor, observando a Tua vontade, e no momento da prova se colocando diante de Ti. Sabemos, ó Pai, que a igreja nos dias atuais tem buscado tantas coisas que não é, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Deus, falamos, ó Pai, como igreja no século 21, Senhor, nós queremos Te agradecer pela casa em que o Senhor nos plantou, e verdadeiramente nós sabemos, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, tem sustentado a igreja de Cristo. Nós confiamos, Senhor, mas nós pedimos a Ti, ó Deus, que a cada dia estejamos com os olhos na Tua obra, em fazer somente a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, renova a nossa vida para a glória do Teu nome. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor, guarda a nossa casa, guarda as famílias da Tua casa, Senhor, neste momento, ó Pai, de grande, ó Deus, dificuldade, Senhor, de tantas mortes, de tantas notícias, Senhor, que temos ouvido, nós clamamos ao Senhor, estende a Tua destra, Senhor, para guardar, para livrar, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor, faremos menção somente do nome do Senhor sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, guarda a Tua igreja, sustenta-nos a cada dia, Senhor, e dá-nos a condição, nós clamamos a Ti, dá-nos toda a condição de cultuarmos o Teu nome, de anunciarmos a Tua salvação, de pregarmos, ó Deus, que em Ti há esperança, somente no Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor, pedimos a Ti, renova, abençoa, guarda o Teu servo, Senhor, e assim todos, ó Pai, que têm realizado esta obra, nós pedimos a Tua renovação, pedimos a Tua bênção, Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, guarda as crianças da Tua casa, guarda, Senhor, os idosos, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, nós clamamos a Ti. Que a Tua bênção esteja sobre esta casa, Senhor, a cada dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos encerrar mais este culto louvando o nome do Senhor. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Toda glória a Deus. Aleluia. Confie, mesmo em tempos de grande tribulação, em que a tua fé é provada, o Senhor está contigo. Que o Senhor abençoe tua casa e a todos os seus. Nos despedimos na paz do Senhor.